Buenas, buenas, bem-vindos ao canal Macha Tóxico, um espaço para homens que se encontram em depressão, ansiedade, sem saber o que fazer da própria vida e também para aqueles que se buscam desenvolver. O tema de hoje é um tema que foi abordado, começou a ser abordado no último vídeo e pensei um pouco neste tema, porque queria justificá-lo corretamente e queria dar-lhe o peso e o valor que eu creio que ele tem e demonstrá-lo da melhor forma que eu conseguisse. Portanto, vamos ao tema de hoje. Queria começar com uma pergunta que é: qual é que é a tua maior riqueza? Qual é que consideras a tua maior riqueza? Pensa um bocado, pensa no que é que consideras a melhor coisa que tu tens, seja família, seja os bens materiais que tens, seja a saúde que tu tens, seja o que for. E agora pensa, independentemente de qual é que tenhas escolhido, o que é que seria de ti sem dinheiro? O que é que farias se neste preciso momento perdesses o dinheiro todo? Conseguirias reerguer-te? Ou seja, perdias tudo. Conseguias voltar a lutar pelo que já tinhas, pelo que já tiveste? E se ficasses paraplégico de um momento para o outro, não que tenhas nascido, mas num azar, um acidente da vida, um infortúnio, ficaste paraplégico ou ficaste cego, como é que darias a volta por cima? Conseguirias reerguer também? Porque é uma componente bastante importante. Perdes um bocado de ti. E sem saúde mental, se não tivesses são mentalmente, conseguirias fazer ou recuperar ou conseguir viver com os dois exemplos que eu dei atrás? Se não tivesses dinheiro, se conseguirias reerguer-te e se ficasses paraplégico ou cego ou surdo, conseguirias lidar bem com isso? Trago esta pergunta porque estive aqui a pensar em exemplos para mostrar que muitas vezes nós consideramos que fazer aquilo que gostamos ou aquilo ou ter aquilo que queremos materialmente é sim o que nos vai dar uma tranquilidade ou uma felicidade. No entanto, trago aqui dois exemplos que alcançaram isso, alcançaram o sucesso, alcançaram materialmente, não tinham falta de nada. Em termos de saúde física também não tinham qualquer tipo de problema, não obstante, claramente a saúde mental estava debilitada. Estava debilitada. E pronto, é o Robbie Williams, um ator. Não sei se já viram o filme O Bom Rebelde. Se não viram, vejam, porque é um filme incrível. E ele era um ator extraordinário que infelizmente acabou por tirar a própria vida. E outro, Chester, o vocalista do Linkin Park, que para alguns conhecem, para outros, se calhar, pode não ser do vosso tempo, mas pronto, também acabou por tirar a própria vida, porque na altura, porque problemas todos temos, dificuldades todos ultrapassamos, uns mais, outros menos. No entanto, não conseguiram ter ou manter a sua sanidade mental quando deveriam. Se calhar não tinham como, ou não deram a atenção necessária no momento em que deveriam, ou simplesmente não souberam lidar com a situação. O Chester era a sua maldição, mas que ao mesmo tempo tornava um artista único, aquelas músicas dele. Pronto. E trago aqui dois casos que a saúde mental comprova isto, que superaram muito. Que é o Nicholas James Vucicic. Quem é este homem? Este homem é um senhor que nasceu sem braços e sem pernas e que de alguma forma, e ele tem palestras sobre isso, tornou-se um motivational speaker em que ele demonstra como ultrapassar as dificuldades e
como a condição que ele nasceu não o impediu de nada. Tem o seu sucesso, é um homem que vive a vida, se calhar, melhor do que 90% de nós que ainda, eu incluso, que ainda estamos a lutar pela vida. Ele já teve a sua luta também, atenção. Não vamos comparar os 45 ou 50 anos do Nicholas com os nossos 20, 30 ou 40, que seja. Não se compara sequer. Não existe comparação, e muito menos comparação do estado final do outro com o nosso estado inicial ou intermédio. Pronto, e trago aqui outro caso, que é... Eu tentei encontrar o último nome do senhor, não consegui, que é o Ricardo. Ouvi no podcast do Miguel Milhão, que é um empresário que aos 17 anos estava na praia, foi mergulhar e teve uma fratura na cervical que o tornou tetraplégico. E lá está, faço novamente a pergunta: se vocês com 17 anos ficassem tetraplégicos, será que tinham a capacidade de superar? E porquê que ele superou? O que é que ele tinha de diferente para superar? Não sabemos ao certo, não podemos quantificar os vários fatores, mas uma coisa podemos certamente confirmar. Vocês concordam comigo que a saúde mental estava assim assente e estável nesta pessoa? E porquê é que a saúde mental masculina torna-se tão importante? Eu aqui vou apresentar casos extremos, embora os casos extremos pareçam muito distantes de nós, que nunca iriam acontecer, ou a quem nos está próximo. No entanto, acontecem muito mais vezes do que nós esperamos, e lá está, é precisamente quando nós achamos que não nos acontece, ou que nós não está no nosso campo de visão esta problemática, nós não a contemplamos, mas pode tocar a todos, é algo que pode tocar a todos. Pronto, e 75% dos suicídios são de homens, ou seja, em cada 100 pessoas que retiram a própria vida, 75% são homens, e 95% de autores de homicídios são homens. Claro que os suicídios estão diretamente correlacionados com a saúde mental, porque é algo bastante intrigante até no campo filosófico, como é que tu retiras, ou seja, vais contra tudo aquilo, contra toda a evolução, contra toda a tua genética, contra toda a tua biologia, contra tudo. É uma mente que ficou tão danificada e tão doente que acaba por tirar a própria vida. E pronto, isso por si só simboliza o grau de degeneração daquela mente. E trouxe também os homicídios, porque retirar a vida de alguém é algo que comprova que a tua mente não está bem, também não está sã. Demonstra que a tua mente não está sã e que tu tiveste uma ação impulsiva, uma ação de desespero. Isto eu estou a falar, não estou a falar de crimes organizados e de casos de sociopatia, que também logicamente estarão incluídos nestes casos, mas outros casos de violência passional, de impulsividade, de surtos psicóticos, seja o que for. Estas pessoas não estavam bem mentalmente, e quero realçar este tema de que a saúde mental é a nossa maior riqueza, porque uns não a viveram, não chegaram sequer a dar continuidade à própria vida, e outros tiraram a vida de outros e tiveram a própria vida limitada. E saúde mental é um termo um tanto quanto recente, e no entanto trago aqui uma demonstração de como é uma luta ancestral, se calhar não dada, lá está, porque a psiquiatria e a psicologia são vertentes do conhecimento um tanto quanto recentes, são literalmente recentes, mas nós temos milhares de anos para trás, e trago aqui exemplos de pensadores que já pensavam neste tópico da saúde mental. Eu vou trazer aqui um mais recente. Não vou entrar ainda muito no campo, isto é mais, acaba por ser mais no campo filosófico,
para ser um bocadinho mais didático também, mais tangível a todos. Viktor Frankl, que escreveu O Homem em Busca de Sentido, foi um livro que eu li e aconselho vivamente, e trago aqui frases que demonstram isso, daquela preocupação pela saúde mental. Aqui um pequeno contexto: Viktor Frankl era um judeu que foi aprisionado nos campos de concentração, e lá está, à volta dele era morte, não sabia se os filhos e a mulher estavam vivos. Então ele escreveu uma obra sobre como superou as dificuldades que ultrapassou dentro do campo, e trago aqui uma frase: quando não conseguimos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E ele depois também criou esta célebre frase que tem o pensamento de: quem tem um porquê suporta qualquer como. Podem ler a obra dele, aconselho vivamente. Andando um pouco mais para trás, temos aqui também um filósofo, Friedrich Nietzsche, que via Friedrich Nietzsche nas suas obras também demonstra uma certa preocupação do entendimento da dor do ser humano, do seu vazio existencial, e como, entretanto, não conflitou com a religião, mas levantou pontos em que a religião poderia ser falha, e trouxe como solução o Übermensch, o super-homem. Mas podem consultar, apenas trago como título de exemplo e como referências para vocês, para quem necessitar. Quem tem um porquê para viver se pode suportar quase qualquer como, que vai aqui de encontro ao Viktor Frankl, e tem muito mais frases. Um pouco antes, que chegaram até a conviver na mesma altura, mas durante pouco tempo, Arthur Schopenhauer, que vive em tempos que também trazia esta questão da dor do ser humano, ali um pouco ligada muito com o budismo, e que levantava também pontos do estoicismo como forma e como estratégias para solucionar problemas e dores humanas. E ele escreveu esta frase em que afirma que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. E ele foi inclusive dos primeiros no Ocidente a fazer um pouco esta ligação do estoicismo com o budismo, mas claramente ele era mais adepto da vertente budista, e inclusive levantou algumas críticas do estoicismo. Mas pronto, no século XVIII também aqui ainda não se chamaria saúde mental como nos tempos atuais, mas já temos aqui demonstração desta preocupação pela dor e pelo entendimento desta dor e do sofrimento humano, e estratégias como solucionar. Aqui passei por 3 séculos antes de Cristo, nomeadamente para o estoicismo. Há vertentes dentro deste vazio. Claro que tivemos aqui mais de 18 séculos, em que tivemos a Idade das Trevas, em que o conhecimento não era passado para fora, e tivemos o cristianismo como aqui na parte ocidental como alicerce de toda a evolução e de toda a estruturação social, filosófica. Abrangia todos os campos da sociedade. Então eu trouxe um bocadinho mais para trás, até para vos demonstrar e para salientar que o estoicismo serviu muito de base do cristianismo. Portanto, trouxe o estoicismo que está mais atrás, que serviu de base para o que está entre este tempo, entre estes séculos. E engraçado também, o estoicismo deu aqui uma inspiração a Viktor Frankl, que eu não mencionei aqui, vou escrever aqui, depois se quiserem procurar. Ele iniciou uma nova vertente de psicoterapia que se chamou logoterapia. Esta questão do porquê vem aqui do estoicismo, do logos, que seria o logos para os estoicos era como se fosse um deus, mas não é o deus que nós normalmente nos é incutido, aquele deus sentado numa cadeira, velhinho, com barba. Não, logos era uma consciência que continha e contemplava toda a causa e todo o efeito.
Era logos, vem de verbo, que vem da lógica, e é daí que deriva a palavra logos. Era toda a lógica por trás do universo que deu origem à logoterapia, como estava a dizer, e deu também origem à TCC, à terapia cognitiva comportamental, que nos dias de hoje é o padrão ouro no campo científico e para a intervenção de problemas do foco da saúde mental, seja tudo que seja ansiedades, depressões. A TCC é mais estudada e mais indicada como intervenção para estes distúrbios mentais. Para vos demonstrar, novamente, como o estoicismo, embora tenha sido fundado sensivelmente há 3 séculos antes de Cristo, tem aplicabilidade nos dias atuais. E trago-vos aqui 3 autores. Estes são ali perto do nascimento de Cristo, portanto não são tão para trás. Existem muitos estoicos ali para 3 séculos antes de Cristo, até o nascimento de Cristo, mas estes são os mais conhecidos e os que eu estudei mais. E trago aqui 3 frases de Marco Aurélio, que era um imperador de Roma, que como tal também tinha os seus problemas, e mencionei no vídeo anterior uma obra dele, o livro Meditações de Marco Aurélio, em que ele escreve: se estás perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à tua avaliação dela, e isso está em teu poder mudar. O estoicismo tem muito esta vertente da racionalização da interpretação dos acontecimentos. Eu ainda irei trazer um vídeo sobre o estoicismo para estruturar melhor, porque acho que é uma ferramenta bastante útil e pragmática, que atua muito no campo da ação para a resolução de problemas e de sofrimentos do campo mental. Então aqui trago também exemplos de Epicteto. Epicteto é um caso engraçado, porque ele nasceu doente, tinha problemas em andar, era escravo, e ele suportou-se no estoicismo também para suportar a vida dolorosa que tinha. Imaginem-se ser escravo. Também não era como poderia ser, se calhar. Teríamos, verdadeiramente não sabemos. Eu iria dizer que não era como nós poderíamos pensar, mas haveria momentos que também nós não conseguimos conceptualizar. Ou seja, não sabemos como é que era ser escravo naquela altura. No entanto, também não seria tão bom quanto ser o imperador de Roma, em termos de qualidade de vida. Mas pronto, ele suportou-se no estoicismo para superar as dificuldades que era ser escravo e doente e coxo e tudo mais alguma coisa. O homem teve uma vida complicada, e ele escreveu: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. E por último, Sêneca, que era um escritor, um filósofo estoico, que era professor como ele era académico, ele era referenciado para ser professor da elite de Roma, e lá está, temos aqui os 3 casos, né? O imperador, o escravo e a classe média, em que o estoicismo acaba por ser transversal a todas as classes, e acaba por também demonstrar que seja problemas de mentais, as dores mentais, os desafios mentais são inerentes ao ser humano, independentemente da sua classe. E pronto, a maior das nossas dores está no modo como vemos as coisas, e não nas coisas em si. Trouxe aqui frases muito parecidas, que não são iguais, têm umas quantas nuances, mas para demonstrar precisamente esta questão da racionalização em como forma de superar estas dores e este sofrimento. E voltando um pouco mais para trás, para Siddhartha Gautama, que muitos devem conhecer como Buda, que foi o fundador desta religião chamada budismo, em 6 séculos antes de Cristo, em que escreveu e tem muitas obras com ensinamentos deste teor,
A mente não é tudo o que tu pensas. Desculpem, a mente é tudo o que tu pensas tornar-te-ás. Em que aqui também acaba por trazer um pouco, não tanto a racionalização, mas como a consciência dos processos mentais, como esta atenção aos teus processos mentais e em como não pensar as coisas negativas, não trazeres essa negatividade, trazeres esse peso, essas mágoas, porque se tu pensares em atitudes vitimistas, serás uma vítima. Um exemplo, estou a trazer aqui um exemplo, podem pegar nesta frase ou pegar em qualquer tipo de referência que eu estou a trazer aqui, em nomes, em autores, peguem nos livros, peguem nas obras, e façam a vossa avaliação, estudem por vocês. Gostaria só de demonstrar com isto tudo de que a saúde mental é um termo recente, no entanto é uma luta ancestral que tem caminhado connosco, faz parte da essência do ser humano. E aqui um tema que é, agora pensando, porque é que a religião acaba por ajudar tantas pessoas, não é? Tantas pessoas, sei lá, viciados, pessoas com pensamentos suicidas, pessoas com uma vida degenerada que depois se transformam, em que ok, temos a fé, temos a questão espiritual, temos tudo isto, mas temos também algo palpável e em concreto, que é por trás de cada religião existe uma filosofia associada. A religião é o conhecimento e é o processo que é alterado e interpretado pelo ser humano, que pode ser fiel à sua filosofia ou não. Muitas vezes, quando nós temos um padre que faz o que faz com as crianças, que não vale a pena estar aqui a mencionar, temos algo que estamos a entrar no campo da religião. Estamos a entrar quando temos outros padres de certas religiões que pedem dízimos a pessoas pobres e vivem uma vida de luxo. Estamos a entrar no campo da religião. Mas também, lá está, se formos a analisar a filosofia por detrás desta religião, desta sujidade humana, tem estes ensinamentos que eu transmiti aqui. Lá está o cristianismo, principalmente, porque foi fundado tem bases do estoicismo e surgiu na mesma altura, com os mesmos pensadores, e o Siddhartha Gautama com o budismo, com o hinduísmo, que também vai buscar muito desta filosofia. Então isto seria um possível porquê, seria uma possível resposta para o porquê da religião ajudar estas pessoas, porque ao aprenderem a filosofia que está por detrás, têm sim uns conselhos e uns ensinamentos e umas ferramentas que as auxiliam nas suas dores mentais, nos seus processos mentais, e que as ajudam sim a transformar de vida. Tenham muito cuidado com a religião, atenção, estou aqui a demonstrar um possível porquê da religião de ser resposta para alguns problemas, não que a religião seja sempre resposta para os vossos problemas. Ok? É diferente. Não aconselho de todo entrarem cegamente numa religião na esperança de curarem os vossos problemas. Não vão por aí, porque aqui a questão é um caminho teu, é um caminho individual. A responsabilidade de cuidares da tua mente, cuidares do teu corpo é tua. Não é algo em que tu vais a uma igreja ou que vais a um centro, ou seja o que for, e vão fazer isso por ti, porque não vão. É uma responsabilidade tua, tu cuidares da tua saúde mental, da tua saúde física, e aqui em baixo já vou explicar em como estimar a tua saúde mental. Ok, então, e porquê é que se torna cada vez mais necessário esta questão da saúde mental, e porquê é que tem se tornado um tema tão relevante? Nós temos que ter em conta que os últimos 100 anos sofreram transformações de evolução. Quando digo evolução, não que seja positiva ou negativa, mas no termo de desenvolvimento, tanto tecnológico como de informação, como de pesquisa, como de infraestruturas, tudo desenvolveu a uma velocidade em que o nosso cérebro não conseguiu acompanhar. Isto não é um argumento nada novo, nada recente, mas cabe aqui ao exercício intelectual que estamos aqui a fazer.
que é: as relações tornaram-se extremamente líquidas, não temos qualquer tipo de comunidade, qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de integração. O ser humano tem se tornado cada vez mais individualizado e cada vez mais retirado da sua família, da sua noção de comunidade. Eu já abordei isto em uns temas, no tribalismo masculino, já abordei isto em vídeos passados, que depois irei deixar no e-card, mas estou a trazer novamente aqui à luz deste tema da saúde mental. Com estas relações líquidas tornámos-nos mais sós, temos mais solidão. O homem masculino tem muita solidão na sua vida, e a solidão, lá está. Eu farei também um vídeo sobre solidão e solitude, mas a solidão, o problema dela é que é uma obrigação de estar sozinho, é o querer tu estares com alguém e não poderes, porque não tens com quem estar. E isso é danoso à nossa saúde mental, porque o ser humano é social. Temos excessos de estímulos, temos lá está, estímulos de informação, televisão, auditivos, filmes, tudo e mais alguma coisa, e o nosso cérebro não está preparado para isso. O cérebro não está estruturalmente e fisiologicamente preparado para a quantidade de estímulos que nós recebemos. Nós evoluímos num ambiente natural em que tínhamos a luz do dia, a luz da noite, uns quantos perigos que nos matavam, sim, é certo, porque também podemos contra-argumentar, ok, mas nós antes corríamos perigo iminente de morte constante, é verdade, e tínhamos estruturas adaptadas para isso. O nosso cérebro tinha estruturas de adrenalina, em que se víamos um leão, nós corríamos do leão, tínhamos um input de adrenalina, um input de cortisol, e depois fugimos do leão, relaxávamos, estávamos num local seguro e conseguimos desligar. Pegando neste exemplo e fazendo a transposição para os dias de hoje, o que acontece é como se nós estivéssemos constantemente com um leão à nossa frente, porque estamos a trabalhar, primeiro estamos a ir para o trânsito e sei lá, fomos de moto para o trabalho e quase morremos 2 vezes a caminho. Chegamos lá, temos que entregar um trabalho, porque não é que alguém vai morrer, mas o nosso cérebro acha que vamos ser despedidos, e por ser despedidos vamos pôr a nossa vida em risco e vamos morrer. Então temos o trabalho para entregar, depois à tarde, sei lá, fomos almoçar fora, apanhámos trânsito, já vou chegar atrasado, agora à parte da tarde vou ter um problema. Depois à parte da noite estamos a voltar de moto para casa, morremos mais quase 2 ou 3 vezes, depois temos a conta para pagar e temos mais apanhamos uma multa por algo. Ou seja, isto constantemente, o nosso cérebro está em constante estímulo de eu vou morrer. E temos também excesso de distrações. Temos redes sociais, temos jogos, temos atividades, temos macacadas, temos uma quantidade de coisas que nos retiram esta capacidade de olhar para dentro, de olhar para os nossos problemas, para o nosso estado emocional, para o nosso estado mental, e para arranjar soluções, para irmos atrás de soluções para os nossos problemas. Então, para além do estímulo exagerado, temos distrações exageradas, temos uma desconexão, e temos ainda uma desconexão com o real. Nós vamos imaginar a vida de um enfermeiro, em que está constantemente fechado dentro do hospital 8 horas a 12 horas por dia, depende se faça turnos, ou a vida de um programador que, trabalhando na empresa ou não, trabalhando em casa, em que não sai de casa, em que está 8, 10 horas por dia, ou pegar na vida deixem-me lá ver mais um exemplo. Vocês perceberam o meu ponto. Nós estamos completamente desligados do real, e eu aqui coloquei o real, sendo o real como o nosso real ambiente de evolução, a nossa ligação com a natureza. Nós evoluímos com a natureza. Nós estamos, o nosso ciclo, por exemplo, o ciclo circadiano, que está ligado com a libertação hormonal relacionada com o sono, está diretamente ligado com a estimulação da pupila, que é regida pela luz solar. Então não há de ser surpreendente nem chocante
que se estivermos no computador até à meia-noite, depois não tínhamos sono, tínhamos insónias. Vivemos também numa sociedade da performance em que temos que estar constantemente a performar, temos que estar constantemente a ser os melhores em tudo, inclusive é-nos imposta na escola com notas, um tem um 4, o outro tem um 5, depois os pais dizem não, tens de ter melhores notas, depois saímos das notas, temos os trabalhos para fazer e temos que entregar os trabalhos, depois saímos dos trabalhos, vamos para férias, temos os trabalhos de férias para fazer, saímos disto, vamos para a faculdade e tens a média para entrar, o secundário dá-te a média para entrar na faculdade e a faculdade dá-te a média para entrar no trabalho, e o trabalho dá-te a média para tu teres o aumento e sobe, e performa, e depois tens uma cambada de guruzinhos da internet, os iluminados que enriquecem a roubar pessoas e de formas completamente descabidas e pronto, que te dizem que tu tens que ter, se não tens um Lamborghini aos 18 anos, tu não vais ser ninguém na vida e és um triste, e se não tens 50 mulheres, tu falhaste como homem, e se tu... Estão a perceber o meu ponto, pronto. Entrei aqui numa verborreia, mas que passa fidedignamente o ponto. Esta questão da sociedade da performance, tens que estar sempre a performar, que faz aqui uma ponte para a comparação infindável, surgida muito por esta questão das redes sociais, que é um tópico, não é um tópico recente, é claro que é recente, mas esta questão de temos redes sociais desde o surgimento da internet. No entanto, houve aqui um impulso gigante com a ascensão do Facebook em 2010 e com a ascensão do Instagram, em que há uma partilha constante da vida, e esta partilha constante da vida leva-nos a crer que os outros vivem uma vida melhor que a nossa, e nós temos aquele que depois até ganhou um nome, aquela sensação de o fear of missing out, né? o FOMO, que é aquela sensação de que os outros estão a viver uma vida melhor que a minha. Eu estou a falar disto com propriedade porque eu já sofri disto. Eu não tenho redes sociais há... vai fazer 10 anos, julgo eu. Não, 10 não, desculpem, vai fazer 8 anos que não tenho redes sociais. 8, 9 anos, uma coisa assim, ou 8, 7. Pronto, indiferente. Já não tenho redes sociais há imenso tempo. Para mim a rede social, e passo este conselho também, um conselho para a saúde mental, que é: tenham redes sociais somente para trabalho. Uma rede social serve para vos otimizar e potencializar o vosso trabalho. Por exemplo, és mecânico, tem uma rede social da tua oficina, chega e sobra, porque depois vais cair naquela questão da comparação e publicar a vida, e acabas por perder a própria vida. Vais jantar a um restaurante, N pessoas vão jantar a um restaurante e não comem sem tirar a sua fotografia, e o prato está a arrefecer, e tira mais uma foto em família, e mais uma foto em grupo, e é tudo ilusório, porque depois acaba a foto, e está o filho a ver vídeos no YouTube, o pai a falar com não sei quem ao telefone, e a mãe a ver vídeos do TikTok, e estão a comer, então em família, percebem? Ou seja, esta questão também da comparação, tenham sempre um senso crítico de que o que está a ser apresentado da melhor forma que aquelas pessoas conseguem, e não está de acordo com a realidade que elas estão a vivenciar. E pronto, a ausência de referências masculinas, esta questão de estruturação familiar, em que não há contacto dos pais com os filhos e vice-versa, em que não há uma abertura da parte dos filhos para com os pais, que são as suas primeiras referências masculinas, em que não há um tipo não há uma estimulação para aquela criança, enquanto homem, processar os seus sentimentos, ser ouvida e ser capaz de interpretar os problemas que tem e arranjar uma solução com alguém. Ou seja, o pai tem medo disto e o pai dá-lhe um conforto, o pai dá-lhe uma palavra, dá-lhe um conselho, uma forma de superar aquilo. Olha, calma filho, estás com medo. Por exemplo, um miúdo que vai ter a primeira luta de karaté ou de kickbox com 6 anos, é suposto ele ter medo, mas o pai diz: oh, não, vai correr tudo bem, o pai está aqui, não te vai acontecer nada, tu és forte, tens treinado para isto. E esta é surreal isto acontecer, mas é verdade, e acontece muito, infelizmente, porque não há este aconselhamento. Temos crianças que se calhar precisavam de ouvir isto quando eram mais novas, que têm 21 ou 25 ou inclusive 35, em que não tiveram esta palavra
por parte de uma referência ou de alguém que quando têm que enfrentar este medo não são capazes de racionalizar, e a emoção apodera-se delas. Foi apenas um exemplo e haverá muitos mais. Isto é apenas aqui é apenas um dos poucos, ou um dos muitos, desculpem. Pronto. E por fim, como estimar a saúde mental. Eu já tenho vindo a passar algumas dicas, alguns conselhos práticos que me foram úteis, que é fazer um livro de reflexões, foi o que foi abordado no último vídeo, praticar hábitos de vida saudáveis, que é nada mais é do que dormir as 8, é o que nós já sabemos, dormir as 8 horas por dia, fazer uma hora de atividade física por dia, estar exposto ao sol, ter uma alimentação saudável. Pensem, e no início até pode ser desconcertante ou um bocado inatingível esta questão de porque é que isto tem tanto impacto na nossa saúde mental. Não esqueçamos que o cérebro é uma extensão do corpo, ok? O cérebro é como um coração, é como os pulmões. Se eu fumar, vou estar a prejudicar os meus pulmões e o meu coração, certo? Se eu dormir mal, vou estar a prejudicar toda a minha fisiologia e o cérebro também. Ou seja, o cérebro é uma consequência dos nossos comportamentos. Também é uma consequência dos nossos comportamentos. O cérebro não é algo que está num plano mental ou espiritual fora de nós e que nós não conseguimos ter. Não, o cérebro não é assim. O cérebro é algo bastante material, é algo que consegue ser estudado com as ferramentas que nós temos hoje e é algo do nosso corpo, é algo físico. Então temos que ter atitudes para o estimar. Para além de ter estas ferramentas mais do campo intelectual e formas de gestão emocional, também temos que fazer a nossa parte, os nossos comportamentos para, lá está, ter uma mente sã. Filtrar o conteúdo consumido, não consumir, façam o que quiserem, eu apenas digo o que me foi útil, mas aqui também acaba por ser um bocado óbvio, né? Não consumir aqueles conteúdos. Aqui está mal escrito, conteúdo. Não consumir, sei lá, não consumir porcaria. Vocês sabem, muito facilmente conseguem perceber o que é um conteúdo de porcaria ou não. Focarem-se em referências, em boas referências, buscarem referências como há imensos canais no YouTube incríveis, excelentes, também já falei disto na questão do tribalismo, na questão de buscar referências, mas aqui mais relativamente ao conteúdo, tem aqui 1, 2, 3, 6, 7. Este, pronto, será um pouco mais difícil de interpretar porque é uma filosofia assim mais arcaica e mais a atender para o religioso, mas estes são bastante concretos e bastante pragmáticos. Nietzsche e Schopenhauer não tanto, mas Viktor Frankl é uma leitura leve, simples, pragmática. Estes autores também leves, simples e bastante pragmáticos. Livros pequenos que se não leem, comecem a ler, vale muito a pena. Ter cuidado com a questão da solidão. Lá está, aquela questão de querermos estar com alguém e não termos essa oportunidade porque não temos com quem estar, mas também não estar com qualquer pessoa, não, porque más influências é melhor estar é aquele provérbio, não é? É melhor estar sozinho do que mal acompanhado, e é bastante verdade. E trarei lá está, tenho que fazer esse vídeo, em princípio será o próximo, que é esta questão da solidão e da solitude, que é aproveitar o tempo de solidão para trabalharem nisto, ok? Se não sabem estar sozinhos, algo está, isso é um indicador de que algo está mal na vossa vida e na vossa saúde mental, e que têm que fazer um pouco mais de trabalho de autoconhecimento e de consciencialização da vossa pessoa. E pronto, e aqui está o tribalismo masculino, que foi o vídeo que eu tenho vindo a referir aqui. E por fim, buscar ajuda se necessário, porque isto foi algo que eu aprendi um pouco mais tarde,
na minha vida que a racionalização é boa para nós conseguirmos arranjar formas e ferramentas de contornar as nossas dificuldades e os nossos problemas do forro mental. No entanto, temos aqui uma questão que a meu ver é onde a TCC peca ligeiramente e a logoterapia e o estoicismo acabam por pecar um pouco, que é na vertente emocional e como ela está ligada com o corpo. Isto acaba por ser trazido por António Damasio nas suas obras, que não vou estou apenas a mencionar para vocês pesquisarem. Se quiserem, se tiverem interesse, posso falar disso mais tarde. Não quero estar a falar tudo num vídeo só, não é possível. Mas esta questão da parte emocional e a manifestação dos problemas emocionais no corpo, como depois acabam por impedir de racionalizar, dado o impacto do sentimento. Aquela emoção transforma-se num sentimento tão impactante que é-nos difícil racionalizar. Não sei se algum de vocês já teve um ataque de pânico ou se já teve numa depressão profunda, em que nos dois é extremamente difícil racionalizar e perceber que há solução para tal. E aí, nesses cenários, busca ajuda. Se vai estimando com tudo isto, mas se infelizmente por algum infortúnio da vida, ou se por falta de cuidado da tua parte, ou se... Lembra-te que a responsabilidade é sempre tua de melhorares, ok? E se não foste capaz de estimar, ou se a estima que tu deste não foi suficiente para enfrentar a dificuldade que a vida te apresentou, busca ajuda. Busca ajuda. Busca ajuda no mundo profissional. Estou a trabalhar para um dia ser uma boa ajuda nesse sentido, daí estar a fazer estes vídeos, daí estar a evoluir e a estudar para conseguir cada vez mais ajudar esta sociedade e cada um que me ouve. E por último, queria deixar aquela frase linda que eu deixo sempre nos finais dos vídeos, que é, isto é uma reflexão que eu tive. Eu ouvi isto em algum lado, sinceramente, mas não me lembro onde, mas fez-me tanto sentido porque eu já passei pelas duas partes. Passei pela física, ou seja, a saúde vai a cavalo e volta a pé. Se vocês já tiveram uma lesão física, seja uma entorse do pé, seja uma lesão no menisco, seja uma lombalgia, seja um torcicolo, vocês reparem se não é aplicável isto. Que é um segundo, é um instante para torceres aquele pé, mas é um mês, é um inferno para aquele pé voltar a estar funcional, voltar a não te dar problemas, a estar são. Pasmem que acontece exatamente o mesmo com a saúde mental. É um evento mínimo por vezes para te colocar numa depressão profunda ou num ataque de pânico ou com comportamentos obsessivos ou compulsivos. É preciso um ato mínimo, mas o trabalho para sair de lá é muito trabalhoso. Por isso, e aplica-se o mesmo na saúde, trabalha na prevenção, e a prevenção é sempre o melhor remédio para tudo. Então, da mesma maneira que tu treinas todos os dias para estar bem quando fores velhinho e idoso e tens vitalidade e energia, da mesma maneira que tu comes bem para não teres diabetes, para não estás obeso, para seres funcional, começa a cuidar mais da tua saúde mental, começa a refletir mais, começa a fazer a tua horinha de saúde mental, ouvir um podcast sobre estoicismo, ouvir os meus vídeos, ouvir outros canais, há imensos canais a falar disto, ou um livro, ou um audiobook. Hoje em dia não há desculpa para não fazer. Podes argumentar que tens falta de tempo, mas não tens falta de tempo para sempre na tua vida. Podes estar com momentos com falta de tempo. Isso acredito, porque eu também já tive momentos assim, que trabalhava 10, 12 horas por dia e entre viagens e dormir 8 horas, já estive nessa fase. Mas não será assim para sempre. Então, quando tiveres esse tempo, foca-te em ti, foca na tua saúde mental, e era isto que eu queria passar hoje, a importância da saúde mental. Um abraço, até à próxima,
e sabedoria para enfrentarem o caminho do autoconhecimento e coragem para o caminharem. Um abraço.